Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do CEF, Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus nos abençoe a todos, que abençoe os seus lares, os nossos familiares. Hoje nós temos aí a presença ilustre do nosso querido Patrick Garcia, lá da Carolina do Norte, de Charlotte, e nós estamos aqui aproveitando a disponibilidade dele, o livro que ele está lançando, e ele vai estar falando um pouco disso, mas antes de tudo, porém, todavia, nós vamos tocar duas músicas, tá bom? Então, vocês estão entrando aí, eu estou vendo já a turma entrando aí, Patrick. Que A bom. Lara está aqui, a Lara é a diretora artística, ela está aqui do lado, já colocou aí boa noite dela. A Gladys entrou. Gladys, um beijo para você, menina. Boa noite para toda a família de Diniz Soares. E os demais que forem entrando, vão colocando aí um oizinho para a gente saber que vocês estão conectados, tá bom? Maravilha. Vamos lá, então. Ó, duas músicas, Patrick. Canta com a gente aí. Ou não, né? Maravilha. Ó, o pessoal está entrando aí. Ó, vamos dando um oizinho para a gente saber que vocês estão aí, tá bom? Maravilha. Cantam os pássaros nas matas, brilham as estrelas no infinito, correm os rios em cascatas sobre seus leitos de granito. Canta o sol, também a lua, canta o céu, a terra e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de beleza que nos envolve e nos seduz, vozes de toda a natureza sob a regência de Jesus. Esta bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vive e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Iha! Boa noite, Frederico, meu querido. Jesus te abençoe, meu irmão. Você, o seu lar, Dona Fábia, o Lorenzo, a Elaine. Elaine, saudade de vocês, menina. Toda a família, que Jesus abençoe você, sua família, o seu lar. O parente entrou, Luiz. Muito querido. Ora, boa noite, Bim. Bom dia. Boa noite, né? Patrick. É um nosso querido, você lembra dele aí também. Então, muito boa noite, meus queridos. Cecília, linda de paixão. Um beijo para você, mulher. Muita paz, que Jesus te abençoe. A esplendorosa entrou. A minha sogra, a turma fala assim, minha sogra parece esquisito, né? Mas é a mãe da minha esposa mesmo. A gente fala com carinho, né? Maria de Lourdes, é esplendorosa. Um beijo, esplendorosa. Seja bem-vinda. Lorena Vieira, boa noite, querida. Fez aniversário recentemente. Feliz aniversário novamente para você. Maravilha. O pessoal está entrando aí. Por que é que eu não estou vendo quem está entrando aí?
Ah, vocês estão fazendo pegadinha comigo, hein? Vão dando oi aí pra gente, tá bom? Maravilha. Vamos tocar mais uma, Patrick? Eu espero que o som esteja bom para vocês, porque a gente está tentando mover aqui tudo, a captação do som, porque tá, olha, só Jesus na causa, viu? Vou falar um negócio para vocês. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz no mundo novo dom. Jesus, teu reino em nossos corações. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, que a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor, real fraternidade de amor. Tão bonitinho, não é? No final, a gente toca outra para fluidificação das águas, magnetização das águas, né? O momento que a gente recebe as bênçãos. Cíntia Padilha, seja muito bem-vinda, boa noite. Que bom, menina, que você está com a gente aqui. Imagina, o prazer é nosso em recebê-la. Obrigado por conectar conosco. Que Jesus abençoe você, o seu lar, os seus familiares, tá bom, Cíntia? Maravilha. Mais uma vez, quem for conectando, vai dando um oizinho aí pra gente. Saber que vocês estão aí conectados. A Kátia Rice também, a nossa querida Kátia conectou. Boa noite, Kátia. Jesus abençoe você e o seu lar. Orações, sim, claro, mas minha irmã, é claro que a gente ora. Depois coloca aí o nome dele, qual é? Já tá. O Jack Pena. Nós vamos fazer a oração pelo Jack. Sim, com certeza, estando nas nossas orações, então, e no final a gente lembra dele de novo. O câncer é realmente aí um processo depurador, não é, Kátia? A gente falou a respeito disso outro dia e realmente não é fácil. Vamos estar vendo aí como que a gente pode estar ajudando também a família, tá bom? Maravilha. Então, antes de a gente estar apresentando propriamente o nosso convidado de honra, nós vamos estar agradecendo a Jesus sempre por todas as bênçãos concedidas, que nos abençoe mais esse encontro virtual, onde todos nós estamos aqui voltados com os nossos corações, buscando aí os ensinamentos e colocar em prática esses ensinamentos, buscando a cada dia nos tornar instrumentos mais dignos da vontade do Deus, o nosso Pai maior. Que Jesus nos abençoe, tá? Vamos lá então, sem mais delongas. Esse, para quem não conhece, é o nosso irmão, o Patrick Garcia. Aqui é Patrick, né? Aqui é Patrick. O Patrick, a gente tem já um conhecimento, a gente tem uma amizade aí já de, olha, quanto tempo? Já tem uns anos já aí, né? 8 anos, né? Imagina, olha só. E é um menino muito querido. Ele, a família, e recente... Hein? Tá falando é só dessa encarnação, né? O tempo não volta com amizade, não. Só dessa encarnação, só da memória mais fresca ainda. Né? No Brau, a gente vai ter muito tempo perseguindo os outros juntos. Aquele tempo, né?
Com certeza, com certeza. Olha só, a Lorena está dizendo que ela e o João, o companheiro dela, passaram aí, olha, por dias difíceis, mas estão bem agora, graças a Deus, por conta do Covid. Ei, Lorena, Lorena, avisa a gente quando a gente puder ajudar, quem estiver passando aí um momento difícil. Por favor, gente, a gente fala sempre aqui nos nossos encontros, ninguém precisa passar por isso sozinho. Tá? Então, manda mensagem aqui pra gente. Quem tem o número do telefone, liga pra gente poder entrar em contato, ver como que a gente pode ajudar. É nesse momento que a gente mostra que a gente é cristão de verdade, tá? Fico feliz que vocês já estão melhores, tá bom? Então, aí o Patrick veio aqui no ano passado, 2019, em novembro, né? Foi mais ou menos novembro ali, fez uma palestra belíssima, lindíssima, a turma adorou, a turma fala até hoje. E daí ele me vem com a notícia fantástica, dizendo que vai lançar um livro sobre o material que ele acumulou para fazer aquele estudo. Eu falei, Patrick, que é isso, meu filho? Nós precisamos falar disso para o mundo. Vamos fazer um bate-bola disso? Ele falou, vamos, na hora. E aqui está o Patrick para falar do livro que ele está lançando, Os 4 Pilares da Reforma Íntima, né? E, Patrick, para quem não te conhece, que são poucas pessoas, diga aí quem é o Patrick. Antes disso, olha aí, quem mais entrou? Cristina Roy. Um beijo para você, Cristina. Dá um abraço no David e no Douglas por mim, por favor. Tá? Que Jesus abençoe o seu lar. Muito bem. Patrick, a bola é sua, meu irmão. Quem é o Patrick? Fala para nós e mete o pé. Bem, muito obrigado, primeiramente, viu? A você aí, a toda a turma do Fraternidade Esperança, o pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Eu já gostei muito que você disse que a gente não precisa passar por isso sozinho, né? E realmente nós não precisamos. E de forma um pouco estranha, eu quero agradecer a Deus pela bênção da internet, né? Por nós podermos hoje usufruir disso, desse meio que nos possibilita estar comunicando, estar conversando. Há pouco tempo atrás a gente tinha somente o telefone, que já foi uma grande conquista, poder escutar as pessoas, e nas próprias obras espíritas, lá no Renúncio a gente escuta de toda a confusão que deu com a personagem Alcione e o seu amado, por conta que a carta demorou a chegar e uma trama toda lá. E se tivesse a internet, eles não tinham esse problema, tinham evitado muitas dores. Com certeza. Então, sou feliz a Deus de nós termos a internet nesse momento. Eu adoro o momento histórico que a gente está vivendo, viu, Binho? Eu gosto muito mesmo. Mas principalmente de poder estar utilizando ela para essas conversas, reflexões, para se aproximar de amigos, né? E para nós podermos estar com vocês aí, que são pessoas realmente muito queridas do nosso coração. O CEF tem um espaço cativo aqui na nossa memória, e é com muita alegria também que é a primeira vez assim, que publicamente eu estou falando especificamente sobre o livro, e também acredito que não poderia ter melhor espaço, um melhor lugar para iniciar, para falar. Então, eu sou o Ed Patrick para os cobradores de conta, o Patrick para os amigos e o Recobeco para a família. Família. E nós estamos aqui na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, onde nós fundamos, em 2013, o Charlotte Christian Spirit Center, e de forma profissional, eu sou estudante de psicologia na University of Charlotte, na University of North Carolina at Charlotte, aqui em Charlotte. Estou na Universidade Estadual aqui em Charlotte e sou estudante lá no curso. Passei, na verdade, para o doutoramento, para o PhD em psicologia, mas estou cumprindo algumas disciplinas ainda no mestrado, até chegar lá. E durante as participações já dentro dos estudos em psicologia, eu fiquei muito grato, com uma surpresa muito grande,
de ver que muitos dos conceitos, dos aprendizados que nós temos tido dentro das teorias cognitivas comportamentais, as teorias transpessoais, elas encontram respaldo já há muitas décadas dentro da doutrina espírita. Então, muitas coisas que a ciência vem hoje, dentro da psicologia, dizer, em realidade, tem coisas que estão no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. E eu vou trazendo dentro do livro essas falas, essas trocas, o que nós podemos encontrar dentro da ciência do mundo que pode nos ajudar a crescer intimamente. Então, é um livro também um pouco de curiosidades, é um livro que pessoas que gostam dessa questão da psicologia, pessoas, trabalhadores espíritas, que estão buscando crescer, encontrar ferramentas para analisar determinadas áreas, principalmente eles que já estão há muitos anos dentro do espiritismo, ou que são dirigentes, a refletir, a parar e a pensar até onde tem chegado, até onde está nesse instante, no seu processo de crescimento espiritual e de transformação íntima, e o que é possível fazer ainda dentro dessa existência para melhorar o máximo possível. O livro, logo no início, ele traz assim, muitos pressupostos, muitas ideias, ele fala do que ele é, do que ele não é. Então, eu já posso começar dizendo que não é o tipo de livro de autoajuda. Pelo contrário, ele é um livro para deixar mais questionamentos. E justamente porque nós acreditamos que nós somos os senhores, ninguém conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Né? Ninguém conhece a nossa trajetória de vida melhor do que nós mesmos. E aí ele vem para colocar em nossas mãos, ou para passar a responsabilidade das escolhas que nós fazemos para nós. Né? Então, dentro do livro, eu vou começar a passar aqui os slides, nós começamos com um questionamento, que foi o mesmo questionamento que me levou ao início da produção do... Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e está lá na Bíblia Sagrada, no capítulo 7, no versículo 15, na escrita da carta para os irmãos da igreja de Roma. Ele pergunta, né, por que eu faço o mal que eu não aprovo? Né? O mal que eu não quero, isso eu faço. Diz ele, eu não consigo fazer o bem que eu desejo. E essa é uma inquietação particular minha. Né? Então, nós crescemos dentro da doutrina espírita, nós temos conhecimento de tudo aquilo que Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz vem nos falar, nós aprendemos o que é correto, mas muitas vezes nos pegamos ainda praticando o egoísmo, agindo de forma deliberadamente para o mal, sabendo que estamos agindo no mal, às vezes agimos de forma que não é deliberada, inconscientemente, mas não conseguimos fazer aquilo ou colocar em prática aquilo que tem em teoria. E por dentro desse questionamento, então não é um questionamento novo, não é um questionamento de nós, espíritas, e é interessante que quando nós vamos até o livro Sexo e Destino, do André Luiz, nós encontramos um personagem lá dentro do livro muito interessante. Esse personagem, ele está lá na história, ele é um estudante, um trabalhador voluntário lá no mundo espiritual, assim como André Luiz, e ele vem até aqui o mundo dos encarnados para auxiliar a sua filha, que está no processo de desencarne, e seu esposo, vai aparecer história de novela da Globo, aí para quem ainda não leu o livro, mas o seu esposo está tendo um caso, enquanto a mulher está morrendo, ele está tendo um caso com a enfermeira que está cuidando dela. E vendo toda essa história, o pai desencarnado, que é um trabalho do mundo espiritual, ele se desequilibra, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele tem literalmente um acesso de raiva. Aquilo, a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi, rapaz, mas que maravilha, mas que bom, não sou só eu.
No mundo espiritual, os espíritos se permitem estarem no processo de crescimento. Eu não preciso para ser um trabalhador de Jesus. Eu não preciso ser uma pessoa perfeita para auxiliar os outros. Jesus não tem esse requerimento para que eu seja perfeito, para que eu possa começar a auxiliar. E foi muito bacana dentro desse processo. O palestrante, também psicólogo espírita, Rossandro Kingsley, ele fala em várias das palestras deles essa mesma coisa, e eu cito num livro, em especial, uma ideia que vem dele. Ele fala que nós precisamos abraçar a nossa humanidade se nós desejamos ser anjos, né? Então, antes de nós nos tornarmos anjos, nós precisamos aceitar a nossa humanidade, aceitar que nós somos imperfeitos e silenciar um pouco o nosso orgulho de que nós precisamos ser perfeitos o tempo todo, de que nós precisamos agir de forma irretocada a todo momento, porque isso são manifestações do nosso orgulho e são pensamentos que eu trago lá, isso é algo da psicologia, são pensamentos irracionais, né? São crenças limitantes irracionais que a infelicidade dentro de nós. Então, esse é o contexto, mais ou menos, que nós vamos encontrar dentro do livro. Como que nós vamos passar ou nos empoderar, vamos dizer assim, de ferramentas que vão nos auxiliar a fazer um pouco menos o mal que não queremos fazer e passar a fazer um pouco mais o bem que nós desejamos. Ele parte de um pressuposto que eu apresento na abertura do livro e também logo na introdução. Lá, que é emocional e psicológico, não é possível alcançar crescimento espiritual. Então, o que isso significa? As palavras. Eu preciso analisar as minhas estruturas psicológicas e de equilíbrio se eu desejo estabelecer virtudes e transformação para mim mesmo. Na prática, isso se aplica da seguinte forma. Nós viemos, cada um de nós, de uma tradição religiosa brasileira católica. E aqui nos Estados Unidos existe uma tradição religiosa protestante, mas ambas são tradições cristãs. E, além disso, pela nossa trajetória espiritual de outras encarnações, nós temos muitas coisas que vêm como tendência à nossa existência. Infelizmente, e por favor, aqui não entendam como nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, apenas uma reflexão, e todos são, por favor, mais do que convidados a discordar da minha opinião, mas, infelizmente, nas tradições religiosas, muitas vezes, nós somos levados a vestir uma carapuça de idade, ou de vivenciarmos aquilo que nós não somos. Quando nós paramos para lembrar, isso é do meu tempo, viu, Bim? Não sei se é o que eu acredito, você não vai lembrar, mas tinha ensino religioso. Eu tive ensino religioso na escola. Então, o que era o ensino religioso? A ideia de ensino religioso era dizer como que eu deveria vestir, principalmente as meninas, o que elas deviam vestir ou não, o que elas deviam falar, esperado socialmente das pessoas fazerem ou não, quantas vezes ela deveria atender à igreja ou não. Então, essa era a ideia de ensino religioso, basicamente coisas exteriores, não coisas que eram ligadas ao interno. Com a bênção da doutrina espírita, o conceito de ensino religioso, ele se transforma por um ensino de exercício de espiritualidade, ou seja, aquilo que não é ligado às coisas externas, mas aquilo que é ligado ao eu, o eu eterno, o eu verdadeiro, que aquilo que essa câmera consegue pegar é somente uma estrutura física, né? Ela é feita para ver uma não o Patrick verdadeiro, que inclusive pode ter outra cor, outra vibração, uma outra aparência, espero que mais magro, mais bonito, mas lá no mundo espiritual, mas um Patrick diferente,
Então, quando nós trazemos essas estruturas da tradição religiosa tradicional para dentro do islamismo, existe uma tendência de que nós, às vezes, passemos a brigar por cargos dentro da instituição, ou acreditarmos o que sendo como milagres ou bênçãos do esforço menor e merecido, que com um pouco de esforço nós vamos muito de Deus. Ou como diz uma música cristã muito famosa, nós vamos ficar pedindo, Deus faz um milagre em mim. Vamos esperar que Deus venha e faça um milagre dentro de nós. Eu, sinceramente, gostaria muito que fosse assim. Que Deus viesse e executasse a tarefa muito difícil que existe de mudar a mim mesmo. E fizesse esse milagre. Contudo, na doutrina espírita, no início do livro dos Espíritos, nós temos essa ilusão desmascarada. Não é? Deus proveu de livre-arbítrio e nos deu a consciência e o potencial de, pelo nosso esforço, nós galgarmos a perfeição. Então, um dia nós seremos perfeitos, um dia, como diz a música, nós seremos anjos, um dia nós estaremos no ápice da perfeição relativa e possível a nós, e quando nós chegarmos lá, terá sido exclusivamente mérito nosso. Nós teremos feito por merecer. Essa é uma escolha do Pai. Nós ainda, nesse instante de evolução, nós não sabemos dizer por que Deus escolheu dessa forma, assim que Ele escolheu. Ele escolheu não nos criar perfeitos, mas que pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, nós isso. Então, não existe na doutrina espírita esse processo de nós simplesmente pelo mínimo esforço, ou simplesmente estarmos de corpo presente, nós conseguimos alcançarmos bênçãos espirituais. Então, se nós temos esses desequilíbrios, nós temos desvios na nossa estrutura cognitiva, e nós trazemos isso. Por exemplo, existem companheiros e mais uma crítica, apenas uma constatação, é apenas uma observação aonde eu vejo esses companheiros em mim mesmo, né? Mas que, por exemplo, brigam dentro do movimento espírita pelos cargos, por cargos que brigam com imposição e desejam levar a doutrina espírita como uma resposta para tudo e para todos. Algo que o próprio Kardec não tinha. Não é? O Kardec chegou a pontuar para quem a doutrina espírita era voltado. E ele disse lá, né, que era para aqueles que encontravam-se afetados pelo materialismo, a doutrina espírita para os materialistas, para os ateus. Porque na doutrina espírita ele vai encontrar as respostas que dão, possivelmente, acalento aos seus corações, e para aqueles que não estão satisfeitos com as respostas que a sua religião tem dado a eles. Aos demais, o próprio Chico vivenciou quando uma companheira chegou e perguntou para ele, Chico, o meu marido é católico, ele não quer vir aqui para o espiritismo. Chico simplesmente perguntou para ele é um bom marido? Ele é um bom católico? Ela falou, sim, ele é. Ele não precisa do espiritismo. Isso é verdade, porque as religiões são caminhos diferentes que levam a Deus. Ser espírita é só um rótulo, somente um rótulo que nós colocamos. Né? Se nós temos no rótulo de espíritas, mas o nosso não pratica o evangelho de Jesus, o rótulo de nada vale. Então, é dentro desse pressuposto que nós temos um desafio dentro do livro. E esse desafio e aqui eu vou precisar dar uma pausa para explicar algo que não ali, que é algo da psicologia. Dentro da doutrina espírita, nós falamos muito sobre a glândula da hipófise, a glândula da mediunidade, né? Falamos sobre a epífise lá também, e aí nós vamos encontrar, e o livro ele vai abordar uma outra dinâmica que é muito importante para nós enquanto espíritas, que é o do funcionamento e das funções que cada hemisfério do nosso cérebro ele possui.
Eu não sei se vocês conseguem ver um mouse. Aí você consegue ver o mouse movendo? Bem, acredito que sim, né? Então, assim é o nosso cérebro. Podemos sim, conseguimos sim. Ele não é uma massa completamente ligada. Ele possui uma pequena fissura que divide ambos os hemisférios, esquerdo e direito, e na ligação com ele existe uma estrutura, uma massa branca composta de aproximadamente 250 de conexões neurais em ambos os lados, chamado corpo caloso, em português. O caloso, basicamente, a função dele é conectar e interligar os dois hemisférios. Interessante. Vou pedir para você, Bim, e para todo mundo que estiver escutando a gente e desejar fazer esse exercício, para levantar a mão direita. Levante a mão direita. Quando nós levantamos a mão direita, é interessante que o hemisfério que cuida do lado direito do nosso corpo, ele fica do lado esquerdo. Agora levanta a mão esquerda. Quem processa a ordem é o hemisfério direito. Agora vocês podem abaixar as mãos. Então, é um sistema cruzado. Mas mais do que cuidar do lado oposto, o hemisfério esquerdo, ele é o hemisfério dominante na nossa estrutura cognitiva. Ele cuida, por exemplo, das questões matemáticas, do raciocínio, da língua. Ele é o responsável por isso, ele é analítico. Ele torna tudo o que é processado em nosso cérebro, é que eu poderia dizer quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, enquanto você está escutando essa palestra, você escute o ar-condicionado da tua casa funcionando, o ventilador, um carro buzinando lá fora, a televisão ligada, um vizinho entrando, e simplesmente isso fica fora do nosso campo de consciência do que está acontecendo, mas ele está sendo processado inconscientemente pelo nosso cérebro. Então, é o lado esquerdo que torna aquilo que é informação útil sendo processada para nós. Então, o hemisfério esquerdo ele é prático. O hemisfério direito, ele é o hemisfério da subjetividade, do imponderável, do imaterial. Então, quando nós observamos, escutamos uma música, vemos um quadro, compomos uma poesia, editamos, ele se ativa. Então, o emissário direito, ele é como se fosse um emissário de informações, só que tudo que o hemisfério direito produz, ele é enviado para o hemisfério esquerdo, que ressignifica e interpreta esses dados. Devido à estrutura cultural do Ocidente, nós somos culturalmente levados a dar uma grande importância e superestimular o hemisfério esquerdo. Então, tudo que nós fazemos, ele precisa ter uma utilidade, ele precisa ser prático, ele precisa ser rápido. E, infelizmente, isso também, como nós somos espíritos encarnados, e através dessa estrutura que o nosso corpo, o nosso perispírito se expressa no corpo, nós acabamos tendo o nosso entendimento e expressão da espiritualidade enquanto na matéria, submetido também a essa estrutura. Então, durante a leitura do livro, nós fazemos um desafio, que é de manter os dois hemisférios ligados. E isso vai auxiliar a nós a conseguir fazer as práticas de conhecimento de si mesmo. Então, uma prática que é do mindfulness, que está ficando bastante difundido agora também lá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é muito conhecido, é a prática de manter-se presente no momento. Então, não dar utismo ou racionalidade no que está sendo dito. Então, quando nós vamos lendo, durante o livro tem pausas. Então, nós pedimos para que você leia o livro em vários momentos e pense o que aquilo traz de significação para você. O que a leitura, se você
memória de algo que está sendo passado e como aquele conhecimento ele se encaixa dentro da sua intencionalidade, da sua trajetória pessoal e nos objetivos pessoais que você tem. Porque é outro pressuposto do livro também, de que nós não podemos aplicar, não sei se você já conheceu, Bim, mas estruturas, aplicativos, agendas, livros que ditam como nós devemos fazer a nossa reforma íntima, porque isso vem de um terceiro. Reforma íntima, no seu nome, ele já tem uma íntima, ele parte de mim. Eles são bons instrumentos se eles me possibilitam expressar e colocar a minha pessoa ali também, com a minha trajetória, com os meus anseios e com o que é possível a mim realizar dentro da pesquisa bibliográfica para auxiliar, porque no último capítulo do livro eu coloco ali algumas sugestões de ferramentas, instrumentos que nós podemos, enquanto espíritas, utilizar para darmos como se fosse no nosso crescimento, nessa transformação mesmo, de forma real, sem peso, sem julgamentos, outros enquanto nós mesmos, mas dentro dessa pesquisa bibliográfica, eu pude ver que existem muitos desses materiais que eles são impositivos, e eles trabalham dentro de uma conquista ou colocam em nós um requerimento para vivenciar virtudes que são irreais, que eu acho que dificilmente o próprio André Luiz conseguiria lá no mundo espiritual. Então, e dentro da obra, a todo momento, nós fazemos o André Luiz é como se fosse o nosso validador, ou o nosso relatório ali. Nós vamos olhando o que foi feito com o André Luiz no mundo espiritual. Então, a ele foi permitido passar 7 anos no umbral, processando a dor. Quando ele chega em nosso lar, foi a ele permitido reclamar. Ele podia reclamar, ele reclamava, ele falava. Ele levou um tempo a começar a trabalhar. Um bom tempo, aliás. Ele ficou aprendendo. Ele foi exposto a famílias. Ele fazia considerações e retrucava, por exemplo, com o ministro Clarencio. E o ministro Clarencio não admoestava, não brigava com ele, né? Escutava, e quando conversava, levava ele a refletir. Não impunha uma mudança, André Luiz. Dona Laura, que é um personagem, a mãezinha do Lísias, um personagem que eu provavelmente prestar muita atenção, porque é um personagem de muita coerência, na minha opinião, e que auxilia André Luiz, a enfermeira Narcisa, a fazer grandes mudanças de dentro para fora, nas sugestões que elas vão dando para ele. Então, essas duas, elas foram propositalmente colocadas no caminho de André Luiz. E aí é o Patrick falando agora, e eu acredito que André Luiz, quando escreveu o livro, e isso nós já sabemos por conta da psicografia do próprio Chico, que as obras de André Luiz, como as de Emmanuel, não foram escritas somente por eles, pelo aquele espírito. No mundo espiritual existia um conjunto de revisores ou de espíritos que foi avaliando que era importante a ser trazido a nós aqui, enquanto encarnados, para refletirmos. É um trabalho que é ligado diretamente ao coração do Cristo. A missão que o Chico desenvolveu aqui para nós. Nós ainda não temos noção do tamanho de bênçãos que foi a vida de Chico Xavier e o seu legado. Mas, bem, eu acredito que esses relatos que André Luiz optou por trazer para nós, essas conversas que ele teve com esses personagens, eles têm uma significação que é preciso prestar muita atenção. E é dentro deles que eu procuro validar, observar, e uma dessas coisas é que o André Luiz ele não foi imposto um processo de reforma íntima em que ele não se expressasse, onde ele colocasse quais eram as demandas do que ele desejava. Um último exemplo claro para falar sobre ele, uma coisa que ele precisava, que ele queria muito, ele queria ter contato novamente, que no início ele se achava dono. Ele pensava, tadinho dos meus filhos,
tadinha da Célia, deve estar chorando sem mim, deve estar comendo pão que o diabo vai viver sem mim. Não é? E a todo momento, se nós observarmos, no livro todo, de ensino para André Luiz não é como viver no mundo espiritual. Porque isso ele aprendeu naturalmente. Ele já estava desencarnado. A cada contato, a cada tem, ele vai aprendendo sobre diferentes dinâmicas familiares. Sobre como o Tobias se relacionava com a sua família e a dinâmica única que ele possuía com as duas ex-esposas, como Dona Laura lidava também com a sua estrutura, Lísias, que tinha uma companheira, na própria obra o André Luiz conhece uma outra companheira, olha, que era um exemplo muito claro que ele sequer chegou a pensar, em que a moça que era noiva, o noivo casou com a melhor amiga, e o André Luiz não consegue despertar na cabeça dele, olha, presta atenção que isso pode estar casando com você também, ele sequer considerava. Os espíritos estavam preparando ele. E por que o André Luiz queria daquela forma? Porque o André Luiz é como nós. Ele queria que quando a gente divorcia, a pessoa que divorciou, né? O que ele quer? Imagina, passa 3, 4 anos, não, outra pessoa não consegue viver sem mim, a outra pessoa vai chorar o resto da vida, e passa 3 anos, principalmente para o homem, né? Vê que a mulher melhora muito sem a gente. Né? Ela encontra a felicidade, encontra pessoas melhores do que nós, e é isso que o André Luiz queria, no fundo. Ele ia ficar muito feliz se ele tivesse chegado aqui na Terra e tivesse encontrado a Célia acabada, sofrendo, triste. E o que quebra o coração do André Luiz é que ela estava super bem sem ele. Que o novo parceiro dela era realmente um companheiro. André Luiz provinha tudo materialmente para a família, para o lar. Mas não provia amor. E ele se achava dono da família. Então, nesse processo dele todo, era isso que ele mais desejava. E os espíritos ofereceram para ele que era necessário para a sua reforma íntima. Ao ponto que, no final do livro, ele consegue. Não é? E ele recebe um green card para o nosso lar. Né? Ele se torna cidadão. Mais do que isso, Bim, ele recebeu a cidadania para morar em nosso lar e se torna um cidadão de nosso lar. Mais do que o green card. Não é? Então, esse é o processo que nós vamos analisando ali. Eu já estou partindo para encerrar, né? Aqui para não estender muito, não tomar todo o tempo de vocês, mas o livro ele tem como princípio fundamental de que os nossos pensamentos, eles determinam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles influem no nosso comportamento. Então, a nossa mente, e mais uma vez, André Luiz, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente é uma usina geradora incessante. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele fala textualmente, né? Os espíritos têm nos dito, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, são os pensamentos dos nossos... surgem os nossos sentimentos. Por exemplo, todo o sentimento de tristeza, ele deriva de um pensamento de perda. Então, nós consideramos, ou nós perdemos algo. Toda vez que o nosso pensamento a nós, que nós perdemos algo, é alimentado em nós o sentimento da tristeza, ou a emoção da tristeza. O luto é a manifestação sentimental, fisiológica do nosso pensamento de perda. Quando nós terminamos um relacionamento, nós ficamos tristes por quê? Porque nós perdemos algo ali. Todo pensamento, todo sentimento de raiva, por exemplo, toda vez que nós sentimos raiva, ele é derivado de um pensamento de injustiça. Então, toda vez que nós brigamos no lar com alguém, porque alguém não faz, a Lara, por exemplo, fica braba com o Bim. Tenho certeza que não acontece aí não, Bim. Mas ela fica braba contigo, você tem que pensar, por que a Lara está braba comigo? Alguma coisa ela está se sentindo injustiçada porque eu fiz. Está sentindo que eu não auxilio, ou que eu não presto atenção no que ela está falando, ou que eu não estou sendo um bom companheiro para ela. A mesma coisa no nosso trabalho, e assim por diante.
uma vez que eu tenho esses sentimentos se manifestam, eles passam a influenciar no nosso comportamento. Então, um sentimento de raiva pode me levar à cólera, que é agir de forma violenta, em palavras ou em atitudes. Um sentimento de tristeza pode me levar, por exemplo, a agir de forma a levar a um suicídio, ou a levar a que eu me retraia, sem que necessariamente isso seja depressão. É uma confusão muito grande, principalmente hoje eu tenho escutado algumas ação e conteúdo que é feito de boa vontade, né? Com boa intenção, mas onde há uma confusão entre sentir-se triste e considerar isso depressão. Então, nem toda pessoa depressiva, ela evidencia isso por meio de tristeza. E nem toda pessoa triste está em depressão. A tristeza é um sentimento comum e não é um sentimento ruim. Isso é uma coisa interessante. Quem já assistiu o filme Inside Out, se não me engano, em português, foi traduzido para Divertidamente, uma animação da Disney. É um filme maravilhoso. Quem não assistiu ainda, assista essa noite. E são uma animação que mostra essa estrutura aqui de pensamento, sentimento, comportamento. Nós vamos vendo como os sentimentos vão guiando o comportamento da menininha na história da Disney. E aí, quando eles implantam, ou quando um pensamento, tem um pensamento que eles colocam lá, que os próprios sentimentos não conseguem tirar dela, e ela começa a agir, os seus comportamentos são por conta que os sentimentos não conseguem passar por cima do pensamento. Né? Esse é uma estrutura, por exemplo, que onde as terapias cognitivas comportamentais, ou a teoria cognitiva comportamental se estabelece, e isso é presente também nas obras de André Luiz. Tá? Então, quais são os 4 pilares que nós elencamos no livro? O primeiro é congruência, que nada mais é do que quem eu sou, o que eu dito e como eu estou agindo é quando está em harmonia. Então, no capítulo, nós conversamos e desenvolvemos e aprendemos. Aprendemos, gente, olha, não tenho uma condição de ensinar ninguém. Onde nós conversamos. Senão eu vou estar vendendo coisa errada, que vai ser propaganda enganosa, que não tem nada a ensinar para ninguém. Mas nós conversamos sobre como conseguir entrar em harmonia, equilibrar a pessoa que eu sou, colocar em harmonia aquilo que eu acredito, principalmente os ensinos espíritas, e o agir em harmonia. O segundo pilar que nós colocamos lá é de comunicação atentiva, que nada mais é buscando o exercício para que a gente possa se expressar, ou seja, falar, né, e interpretar, ou seja, ouvir de maneira efetiva por meio dos sentimentos. Então, para que nós possamos falar sobre os nossos sentimentos, expressar sentimentos, além de ideias, e conseguir escutar os sentimentos que estão por trás das falas do outro. Então, se eu desejo crescer espiritualmente, eu preciso aprender a me comunicar. E aprender a se comunicar não é somente aprender a falar, mas principalmente aprender a ouvir. Ao ponto que tem um capítulo inteiro no livro Nosso Lar, chamado Saber Ouvir. E onde André Luiz é apresentado numa situação, que é a situação de início da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, onde as informações são seletivas, porque as pessoas no nosso lar não sabiam ainda como ouvir. Bom, o terceiro pilar é o pilar da responsabilidade. E ali nós passamos a refletir sobre quais são as escolhas que nós fazemos, de forma consciente e de forma indireta. E também nós compreendemos que quando nós optamos por não fazer escolha alguma na nossa vida, não fazer uma escolha é uma escolha. E toda escolha tem um impacto. Então, você fala assim, não quero cuidar disso, eu não quero pensar nisso agora. Isso é uma escolha. Isso está acontecendo. Nós ignorarmos ou fingirmos que as coisas não estão acontecendo,
ou pensarmos, não, prefiro não saber. Quantas pessoas falam, né? Eu prefiro não ir no médico e saber se eu tenho Covid, porque tu quer saber que eu tenho Covid, que eu vou ficar pior. Você ir no médico, ele te dizer, não, você está com a doença. Você ir no médico, ele te falar que você está com câncer ou não, você está com a doença. O único problema é que muitas doenças, quanto mais tempo nós levamos para encará-las, e isso também se direciona às questões das doenças, os desequilíbrios da psique, psicológicos e emocionais, quanto mais tempo, mais graves elas se tornam, maiores são os impactos. Estamos conversando dentro do livro como parar de nós atribuirmos a outros a responsabilidade ou entregarmos a outros a responsabilidade das escolhas que devem dizer respeito a nós mesmos. E o último pilar, falamos de crescimento intencional, que também nada mais é do que um comprometimento e um investimento deliberado de tempo, né, e de planejamento em ações que têm como objetivo nos tornar mais felizes, ou vivenciarmos, falamos no começo, a prática das virtudes de maneira realista. Então não basta saber que existem grupos, formas, estruturas que nos levam a pensar de forma irrealista. Nós precisamos aprender a como viver de forma realista. E esse crescimento intencional, como tudo na vida, eu pelo menos não conheci nada, Robson, ou bem que a gente faça aqui na Terra, que seja de valor, ou nada sério, que não seja baseado e que exija de nós suor, ou investimento de tempo e de esforço. Nada lícito, pelo menos, né? Que não demande de nós esse tipo de comprometimento. E se nós conseguirmos uma formação acadêmica, nós precisamos investir 4, 5, 6 anos. Se para nós educarmos um filho, nós precisamos dedicar uma vida. Se para nós conseguirmos perder peso, eu estou tentando ainda, bem, não desistir, nós precisamos nos esforçar durante várias horas por dia. Se para coisas materiais nós vamos nos esforçar um monte de tempo, porque seria diferente para o nosso crescimento espiritual, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de pensamento, eu convido a ler no livro Pão Nosso o 2º capítulo do livro, um livro de Emmanuel, de psicografia de Chico Xavier, Pão Nosso. O 2º capítulo é fundamental levar e dizer por que é tão trabalhoso, mas é um processo que nós vamos levar os frutos deles para além dessa existência física. Bem, como que nós estamos em relação ao tempo? Senão eu vou encerrar por aqui, ou de outro modo, eu vou mostrar um teste que nós temos no livro. Aplica o teste, imagina. Podemos? Aplica o teste, rapaz. Então, no livro, claro que não tem nenhum caráter científico, nem nada disso, mas nós elaboramos um pequeno teste. E esse teste ele é composto de 12 perguntas para cada pilar. E eu trouxe um teste de um dos pilares, que eu quero convidar todo mundo que está acompanhando a gente a fazer junto conosco. Para isso, você vai precisar de papel e de uma caneta ou um lápis. A gente vê aí um papel, uma caneta ou um lápis, seria muito bom. Esse teste é muito, muito simples. E eu peguei o teste do 2º pilar. Tá? Então, como que ele funciona? Tem algumas perguntas e tem uma marcação de 0 até 10. Por exemplo, um pouco acalorada, eu consigo manter um tom de voz tranquilo e não me afeto interiormente. Então, se você consegue, durante uma discussão acalorada, né, manter um tom de voz tranquilo e não se afetar interiormente, se você não consegue nada, você não se identifica, você coloca 0. Se você consegue parcialmente, meio a meio, você marca 5. Se você consegue completamente, durante uma discussão, né, manter o tom de voz tranquilo e não se afetar, você marca 10. E aí, a mesma coisa para cada pergunta. Por exemplo,
as pessoas costumam destacar minha habilidade para escutá-las com atenção e responder com empatia o que estão dizendo. Se as pessoas, né, costumam destacar e você sabe que você responde com empatia quando você está conversando, se você se vê nessa frase, completamente marque 10. Se você não se vê completamente, marque 0 e vai marcando aqui dentro dessa escala. A mesma coisa para cada pergunta aqui. Então, eu vou dar um minutinho para que você possa seguir lendo, você que está nos ouvindo, a cada pergunta, e ir marcando aí as respostas. Então, aqui nessa primeira página, são seis perguntas. Tá? Então, por exemplo, a pergunta é: quando necessário, eu consigo falar e expressar meus sentimentos íntimos e emoções de forma natural e clara? Você consegue fazer isso completamente? Parcialmente? 70% eu acho que eu consigo expressar. Você vai lá e marca o 7. Não, eu tenho muita dificuldade para falar sobre meus sentimentos. Patrick, não consigo nada. Então, você vai lá e marca o 0. Assim que você concluir, eu vou dar mais 30 segundos, faça o somatório de todos aqui. Por exemplo, se você marcou 5 aqui, 10 aqui, aqui já deu 15. Se você marcou 4, um outro lado, dá 19. Faça o somatório dos pontos que você marcou nessa primeira página e deixa anotadinho aí do lado. Vou dar mais 10 segundos para você registrar. E aí, vou passar agora para a próxima página. Na próxima página, você vai seguir fazendo a mesma coisa, da pergunta 7 até a pergunta 10. Então, por exemplo, na pergunta 7, ele diz lá: quando o meu voto não é acolhido pelas outras pessoas, eu sei que isso não é pessoal e que talvez o grupo esteja conseguindo visualizar aspectos que eu não esteja considerando no momento. Então, quando você está numa reunião, né, vamos dizer, na casa espírita, ou no seu trabalho, e você dá uma sugestão, e a sua sugestão não é acolhida, você consegue identificar que isso não é pessoal, né, e que as pessoas estão conseguindo ver algo que você não está conseguindo ver, quando escolhe em outra ali? Se você consegue completamente isso sempre, marque o 10. Se você nunca consegue ver isso, então toda vez que as pessoas votam algo que não é seu, você se sente magoado, você fica emburrado, você fica com bico, né? E acredita que as pessoas não estão aceitando a sua ideia, porque ela não gosta de você, e elas não estão entendendo o que você está dizendo. Então, aí você marca o 0. E assim por diante. Na pergunta 12, você vai simplesmente escolher a opção A, B ou C para a pergunta. Tá? Então, por exemplo, quando alguém muda de ideia durante uma discussão e concorda com o ponto de vista de outra pessoa, isso é um claro sinal de fraqueza de convicções. Né? Se você se identifica com essa afirmação, marque A. Se você se identifica parcialmente, marca B. Se você não se identifica, marque C na resposta. Tá? Depois, aqui na 12, né? Se eu pudesse, baniria definitivamente determinadas obras ou palestrantes que se dizem espíritas, por claramente serem antidoutrinários e guiarem outras pessoas ao erro. Tá? Então, se você pudesse, né, se você seria obras ou palestrantes do movimento espírita por eles serem antidoutrinários, na sua opinião, então você marca o A. Se você se identifica mais ou menos com essa, marca B. Se você não se identifica, marque C. Tá? Assim como na página anterior, faça a somatória das perguntas 7B até 10B, some quantos pontos você fez e marque aí do lado no seu papel. E aqui na pergunta 11, você marcou a resposta C, coloque no seu papel 25 pontos adicional.
Se você marcou a resposta B, não. E se você marcou a resposta A, você não vai marcar nenhuma. 0 pontos, tá? Na 12, se você marcou a resposta A, você vai marcar 0 ponto por enquanto também. Na resposta B, você vai marcar 5 pontos. E na resposta, se você marcou a resposta C, marque 25 pontos. Tá? Então, você está aí, Bim? Você está aí conosco aí? Vai fazendo a conta em matemática. Então, rapaz, é muita conta, né, bicho? E o pior é que, assim, eu fico indeciso em algumas respostas porque eu não quero aceitar quem realmente eu sou. E aí fica pensando, né? Isso não é uma forma íntima, é sinceridade. Mas tá pronto. Mas isso, eu fiz. Isso. Então, para todo mundo, e não precisa falar, viu, Bim? Por favor, não diga. Mas não digo. Agora, basta fazer a conta, somar o valor final que nós chegamos. Então, da somatória da primeira até a 10, depois com os pontos adicionais da 11 e da 12, e o resultado final, eliminar o último dígito. Por exemplo, se a soma deu 120, elimina o 0 e o seu resultado é 12. Se a sua conta deu 5, elimine o 5, o seu resultado final é 8. Se a sua conta deu 152, elimine o 2 e o seu resultado é 15. Tá? Então, no livro você vai preencher um gráfico e depois tem um capítulo final que nós interpretamos esse gráfico, cada pessoa interpreta o seu gráfico e ali ele te indica de forma clara e muito prática onde nós devemos prestar um pouco mais de atenção e apontar para a nossa reforma íntima, inclusive ligando para os conteúdos espíritas. Então, naquilo que eu tornar mais claro o conhecimento de si mesmo para onde eu devo buscar. Então, a pontuação mínima que você pode chegar aqui é 0 e a máxima é 15. Tá? Então, quem na somatória o resultado deu abaixo de 6, é porque nós recomendamos prestar um pouco mais de atenção, nesse caso aqui, no pilar da comunicação atentiva. Se deu entre 7 e 9, está na média. Você está bem. E se deu de 10 adiante, esse é um pilar que é forte para você. Né? Nós indicamos como utilizar os pilares que já estão fortificados dentro de nós para desenvolver uma coisa importante lá no livro nós colocamos é que os pilares, eles não são a prática das virtudes em si. Eles não substituem a prática do evangelho. Ao contrário, eles são pilares. É como se numa obra, a sustentação, o alicerce, são os nossos pensamentos, é a nossa mente. E a estrutura psicológica nossa, assim como a Joana de Ângelo nos diz, na sua série, né, pelo Divaldo, eles são os pilares, as corners, né, os cantos que vão sustentar as nossas virtudes. Então, se nós passamos a tentar vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida, mas a gente não sabe se comunicar dentro do lar, a gente não sabe se comunicar com os outros, a gente não vai conseguir estabelecer, nós não vamos ser afáveis, dóceis, tolerantes com os outros, nem pacientes, porque falta em mim um pilar psicológico dentro da minha estrutura de personalidade, ou na estrutura cognitiva, como vai ser dito na psicologia, para que eu possa desenvolver essas virtudes. Então, basicamente, é isso. Apresentar. O livro ele vai ser lançado aqui nos Estados Unidos, Brasil, por ocasião do Thanksgiving, então, de novembro. Quem está nos Estados Unidos já pode fazer a pré-adquisição do livro. Quem está pré-adquirindo agora, durante o mês de está nos ajudando muito. Parte dos direitos autorais são doados, né? Foram doados para a Casa Espírita,
por Departamento de Assistência Social da Casa Espírita para auxiliar na manutenção das atividades de caridade, mas nesse primeiro momento nós estamos tentando enfrentar o desafio de levantar o valor, o dinheiro, para poder pagar a editoração e mandar ele para o Prelo, né, para poder imprimir. Porque, claro, a gente está fazendo tudo assim, com muito carinho, está procurando fazer com uma capa bacana, com um bom papel. Nós estamos pagando uma revisora de língua portuguesa, de língua inglesa, que é profissional, que trabalha só com isso. O carinho que a doutrina espírita merece, né? De nossa parte, porque tem nos feito tão bem. E a pré-aquisição do livro, então você adquire hoje e vai receber no primeiro dia de lançamento. Esse valor nos auxilia muito a conseguir fazer isso. Como um brinde, todos que estão pré-adquirindo agora em setembro vão receber também gratuitamente a versão de e-book do livro, que você pode escolher entre o Kindle, o Apple Books, ou para ler em tablets que rodam Android. E também nós vamos fazer uma sequência de 4 seminários do livro, ou um estudo de seminário do livro, e as pessoas que estão pré-adquirindo participam conosco também de forma gratuita, sem nenhum custo, desse seminário. Está nos Estados Unidos e desejar pré-adquirir o livro, basta apontar a câmera, né, o QR Code, ou pode ir em www.os4pilares.square.site e fazer a pré-aquisição. Tá? Nós entregamos não só nos Estados Unidos, mas também Canadá e México. Não tem problema. E o valor do livro inclui também a taxa de entrega. Tá bem? Quem está adquirindo hoje, o livro está R$19,99, que também é um preço promocional. Maravilha. Bem, muito obrigado, meu irmão. Espero não ter confundido. Sinceramente, com muita sinceridade, o livro ele é uma conversa, ele é uma troca de vivências. Não tem nenhuma expectativa de modificar a vida de ninguém, não tem nenhuma expectativa de ser best-seller, não tem nenhuma expectativa de nada a não ser trazer uma conversa, uma experiência daquilo que nós temos visto e aprendido na doutrina espírita e daquilo que nós desejávamos colocar, expressar no papel. Maravilha. Mas, rapaz, já é sucesso. Só de a gente conseguir concretizar um projeto desse, imagina, já é sucesso, Patrick, imagina. Antes da gente passar para perguntas e respostas, um grande abraço aí para o pessoal que está entrando, que não deu tempo de eu falar. Um beijo para todo mundo. Nós estamos aí. O Adalto Silva entrou. A Cecília Diniz. Um beijo lindo de paixão. Damares Roundtree. Essa é minha querida Damares. Jesus abençoe você, o seu lar. E o Bob. O Cleiton, que é o meu irmão, conectou. O Valdivino conectou conosco. O pessoal de Goiânia. Rapaz, nós estamos rompendo fronteiras aqui. O pessoal de Goiânia. A Débora, lá de São Vicente, se eu não me engano. São Vicente, não é isso, Débora? Queridíssima também, conectou, sempre conecta com a gente. A Fernanda Lessa, linda, querida, muito obrigado. A Márcia Trajano conectou conosco. Muito obrigado pelo carinho. A Ana Tavares, lindíssima, muito querida. Beijo para você, Ana. A Marlene Régio, que Jesus abençoe, Marlene, obrigado pelo carinho. A Dora Gonçalves, por todo o carinho que ela tem por nós. Ela divulga a gente aí, compartilha o material. Ela é muito querida. A Cida Brandão também conectou. Cida, um beijo para você e para a família. Quem mais conectou aí? A gente não vai deixar passar nenhum. A Joelma entrou também. Joelma, beijo para você, querida. Para você, o Eli, suas crianças, o seu lar. Maravilha. A Dona Rosa Vasconcelos também conectou conosco. Dona Rosa, um cheiro, minha querida. Fica com Deus. Que Jesus abençoe a senhora e o seu lar. Muito bem. Patrick, você falou de um ponto que fica, eu acho que é uma pulga atrás da orelha de um monte de gente. Bom, primeiro, agradecer você.
o pessoal do Centro Espírita que você dirige lá, junto com a Pablini, com o Eduardo, os demais, que eu nem lembro o nome de todo mundo, o marido da Pablini que veio aqui também conosco, o Todd. O Todd. Mando um abraço para todo mundo e agradecer você por esse presente. Agora é o seguinte, você usou lá a citação, logo lá no começo, de Paulo, né? Esse conflito, né, essa dualidade que a gente vive constantemente. Aí eu te pergunto o seguinte, diante desse material que você compilou, olha, a Rita também conectou aí. Rita de Cássia, minha flor, um beijo para você, querida. Ó, diante desse compilado que você colocou aí para nós, onde entra aí a necessidade e como a gente pode exercitar uma disciplina mental? Aonde dos 4 pilares que você acha que poderiam encaixar melhor isso aí? Essa pergunta é muito interessante. Bem, o André Luiz, Emmanuel, ele tem uma frase que ele fala assim, que ele usa para concentração. Ele fala, concentração exige vida reta. Né? Então, obviamente, o que ele está dizendo para nós é que nós precisamos exercitar a vida reta, e quanto mais nós desenvolvemos, né, essa prática da vida reta, melhor nós conseguimos nos concentrar. Pelo viés psicológico, usando lá a estrutura, né, os pensamentos, eles determinam os nossos comportamentos. Quando nós mudamos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, nós passamos a modificar a forma como nós agimos. Eu vou dar um exemplo engraçado. Manda para nós. Manda para nós. O filme Frozen 2, Frozen 2, com a minha filha. Tu já assistiu Frozen? Nem o primeiro. Você já vai falar do segundo. Pessoal que tem filho, eu te garanto, principalmente menino, todo mundo já assistiu várias vezes. Bem, eu só conheço a música Let It Go, Let It Go, e vai, por aí vai. É esse mesmo. Lá no filme, tem uma história que se desloca pela história inteira. Tem um personagem que ele deseja pedir a Ana, que é a irmã da personagem principal, em casamento. E ele é todo romântico, ele é todo espontâneo, ele prepara um discurso, mas toda vez que ele fala alguma coisa no discurso, ela entende errado o que ele está dizendo. E aí ficam situações que são cômicas. Ao ponto de assim, olha, eu quero te falar agora, eu quero te dizer algo, se por um acaso eu não conseguir ter a chance de conversar com você. Ela fala, o quê? Você está dizendo que a gente não vai conseguir? Nós vamos morrer? Ela age de forma... Então, ela tem um pensamento que é, aqui nos 4 pilares, né, ela tem dificuldade de comunicação. Ela não consegue ouvir, né, com calma. Ela tem pensamentos que são pensamentos catastróficos. Então, qualquer coisa que se escuta são pensamentos de tudo ou nada. Então, se torna uma coisa muito grande. Uma outra coisa, por exemplo, um outro tipo de pensamento. Se eu fosse evangélico, eu ia dizer que é um instrumento do capeta na nossa vida. Mas eu, como não sou, eu vou dizer que é a porta aberta da nossa auto-obsessão. Que é quando nós ficamos no fundo, e se? E se? Então, toda vez que nós começamos a pensar, poxa, e se eu tivesse comprado aquela outra coisa? E se eu tivesse dito aquilo? E se eu não tivesse mudado para os Estados Unidos? E se eu tivesse... E se? Então, o e se, ele coloca dentro da nossa cabeça, nós saímos do momento presente. E aí nós começamos a entrar num processo de tristeza pela perda daquilo que nós não conseguimos executar. Então, esse pensamento, ele causa em nós atitudes que são derrotistas, ou atitudes, no caso, por exemplo, lá da Ana, na história do Frozen,
ela acaba perdendo muito, porque o outro personagem deseja ela pedi-la em casamento, e aquilo ali é uma metáfora real. Quantas pessoas não tentam interpretar o que o outro está dizendo? Ah, você está querendo dizer tal coisa. Fulano veio aqui e me deu uma coisa que ele está querendo. Essa estrutura de pensamento leva a um comportamento que é destrutivo. Então, como educar, que foi a sua pergunta? Quando nós mudamos alguns comportamentos, isso facilita a nós modificarmos também pensamentos. Então, ele abre possibilidades. E lá no livro também eu cito, por exemplo, tem pessoas que falam que, assim, você é 2 horas bom aqui no centro espírita e as outras 22 horas do dia você é um cara ruim. Né? Então, assim, olha, deixa a pessoa ser bonzinho 2 horas lá no centro. Por quê? Desde que nós passemos a ser 2 horas bonzinhos no centro, nós estamos aprendendo e mudando, ou criando estrutura e modificar para a vida cotidiana. Isso só vai ser ruim se eu utilizo para fingir ser quem eu não sou dentro da casa espírita. Ficar fingindo que eu sou um santo para pregar, para dizer, eu vou para a rua. Agora, se eu estou lá e eu sei que eu sou daquela forma, os outros sabem que eu sou assim, mas lá dentro do centro, dentro de um ambiente que facilita para que eu fale mais tranquilo, para que eu medite e haja de forma mais caridosa, isso é maravilhoso. A casa espírita é o lugar para você experimentar, é o laboratório do espírito, o laboratório da alma, para nós levarmos para outros lugares. Então, é dentro desse exercício. Agora, a melhor forma, a forma principal, que dá muito mais resultado, é pelo conhecimento de si mesmo. Então, como mudar estruturas de pensamento, né? Então, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele ensina como se fosse um pequeno método, uma receita, de ao final do dia avaliar a si mesmo e ver todo o bem que foi pedido a ele fazer, se foi feito, o mal que ele fez. Então, é essa estrutura de conhecer. Quanto mais nós temos, isso está no livro Palavras do Coração, de Meimei. Ela fala, quanto mais conheces, mais descobre de ti mesmo. Mais descobre a ti mesmo, mais conhece aos outros. Então, conhecer a ti mesmo, como eu sou, é descobrir que eu sou imperfeito. Perfeito. Quanto mais eu sei que eu sou imperfeito no processo de perfeição, mais eu passo a aceitar os outros como eles são. Com certeza. Então, essa viagem para dentro de mim me leva ao próximo. E, em última instância, quando eu viajo para dentro de mim, eu chego em Deus. Eu encontro a Deus dentro de mim. Parece muito filosófico. Reencontro. Tudo isso, mas Leon Denis é basicamente o que ele traz também nas suas obras, né? Essa necessidade de buscar a nossa fonte transcendente, reencarnatória, né? De identificador, da onde vem o processo do nosso destino, a destinação do nosso ser. Então, a melhor forma de modificar os nossos pensamentos, o jeito mais fácil, tentando modificar comportamentos. Então, modificar comportamentos facilita a mudança de estrutura de pensamentos. A forma mais efetiva é analisando a nós mesmos. Não sei se eu respondi claro, Gui. Se não foi claro... Não, respondeu. Uma das coisas que me chama a atenção, na sugestão dos espíritos, inclusive, é quando eles sugerem, olha, toda vez... O processo pode começar assim, porque no estágio evolutivo que nos encontramos, a maioria de nós, a gente ainda se irrita. Muito fácil, às vezes. Então, o processo pode começar toda vez que se irritar, se permitir irritar, e você reconhecer aquilo ali, reconhecer o momento, nossa, me irritei, pensei o que não devia, daí a gente tem de tentar reverter ali
o pensamento, a energia, e aí começa a ser um hábito, a gente começa a se adestrar mesmo, né, o pensamento, as nossas vibrações, até que torna um hábito e uma reação natural, a gente não mais se irritar da forma a reagir daquela forma, né? Então, essa é uma das coisas é isso positivas. Mesmo. Porque quando a gente, por exemplo, se irrita com alguém e nós nos sentimos mal, isso é um sinal de evolução. Sim. Porque antes nós praticávamos as coisas más, as coisas erradas, e a gente não sentia mal. Se hoje eu ainda ajo mal, mas penso e tenho, nossa, eu agi mal. Isso mostra um processo evolutivo. E a ideia, inclusive, a gente apresenta também na obra, né? É assim, se em cada 5 vezes que eu fico irritado e explodiria, se nessas 5, em uma, eu conseguir passar, poxa, eu estou irritado, eu preciso me calar. Ela já ficar quieto e não explodir, já é uma melhora de 20%. Eu já estou diminuindo dores na minha vida, diminuindo desde que essa cobrança não seja desproporcional, no sentido assim, olha, poxa, mas como que pode eu, que tanto estudo a doutrina espírita, ainda ficar bravo, ficar com raiva? Isso não pode, eu não presto, eu não sirvo, eu mereço mesmo ir para um umbral, eu não... Então, desde que não guia esse tipo de pensamento, sim, então nós aceitarmos que nós, olha, eu estou com raiva, eu fiquei com raiva, me sinto mal por ter ficado com raiva, mas pela responsabilidade pessoal, que é o terceiro pilar, agora eu sei que a minha escolha tem uma consequência e eu não posso voltar para fazer outra escolha, mas preciso encaminhar a consequência. O que eu devo fazer? Devo lá expressar o meu pedido de perdão e reconciliar com a pessoa que eu magoei. Então, é um processo de melhora. A reforma íntima, a iluminação interior, ela não é um ponto que nós chegamos, como a perfeição. A perfeição é um ponto onde nós chegamos. A reforma íntima, ela é uma forma de trabalho. Ela é uma que nós optamos, uma filosofia de viver. Então não tem um momento, não, agora forma íntima. No mundo espiritual, como nós citamos lá no início, nós vamos seguir sendo convidados a se melhorar. O Emmanuel, ele fala, né, que ele vai para o mundo espiritual lançado para escutar a hermenêutica do Evangelho, das palavras de Jesus. Num ponto, numa fala que é bastante famosa, que ele diz, olha, eu escuto lá, eu me senti um réptil. Olha isso, é verdade, é verdade. Então, um processo que não encerra, bem. Gostei muito do seu exemplo. É isso. Maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado. Olha, a Cíntia Padilha disse, maravilhosa a palestra, Patrick, que ela se interessa muito pela praticidade que você propõe para o autoconhecimento. Tá aí o carinho. Obrigado, Cíntia, por estar conectada conosco, tá? Bom, o pessoal estava aí, né, com vergonha, ninguém fez perguntas. Então, antes das suas considerações finais, nós vamos convidar todos, nós vamos tocar mais uma música, tá? E se você se importaria de depois de a gente tocar a melodia, você faria a oração para nós? Claro, posso fazer sim. Maravilha. Então, fechando aqui, considerações finais. Olha, nenhuma outra que não seja agradecer a você, viu, Bim, pela sua amizade, a Lara e também para o pessoal do CEF. É muito bom a gente saber que tem amigos, né? A gente caminhar com amigos. E agradeço a Jesus, peço muito a Jesus pelo grupo aí do CEF, para que nós possamos, todos nós, no movimento espírita mundial, mas especial aqui dos Estados Unidos, que nós possamos cumprir a nossa tarefa de levar a doutrina espírita às outras pessoas, mas fundamentalmente que nós possamos vivenciar a mensagem que nós estamos propondo
a levar aos outros. E fica também um convite para quem gosta de escutar podcast, né? Para escutar o BIM lá no podcast Conversa Espírita, que está no Spotify, está no Apple Podcast, está na Play, no Android Podcast. Basta pesquisar lá por Conversa Espírita e vocês vão ver o BIM conversando conosco aí também, contando. Foi mesmo. Mais Conversei mesmo. E foi massa. Tem um trabalho muito bacana que o Patrick desenvolve aí, ele com os companheiros lá do Charlotte, Christian Spirit Center of Charlotte. O pessoal é uma turma muito fantástica, viu? Obrigado. Olha, eu esqueci, estava ali e passou batido. A Chiquinha também conectou. Chiquinha, lá do SECA. Um beijo para todos os nossos irmãos da comunidade espírita cristã de Atlanta, para todos do movimento espírita aqui em Atlanta que acompanham, o pessoal do CER, o pessoal do KIA, todo mundo, nosso carinho com todos, tá? Então nós vamos cantar mais uma. Olha, o Maurício estava aí também. Maurício, Malharte, que Jesus te abençoe, meu irmão. Você, o seu lar, tá? Muita paz. E o pessoal está agradecendo, a Débora está agradecendo também. A turma gostou, Patrick. Eu te falei que ia ser sucesso, né, meu irmão? A gente precisa falar mais disso. Então vamos tocar mais uma, podemos? Essa é uma das que a gente escreveu aqui. Num dia de inspiração. Seja como for, o amanhã renascerá, em tormentos ou neblina, o sol brilhará. Esqueça o mal, a dor, o amanhã será melhor, se as palavras do Evangelho encontrar abrigo em nós. Estenda a sua mão, fale ao coração, se as vozes do além nos vem lembrar que o Espírito é imortal, que não há nenhuma força igual, que viver vai muito mais além. Sem você, Rabi, não sou ninguém. Ser cristão é consolar o irmão, aliviar as dores da aflição, alimentado com a esperança e fé, como fez o divino de Nazaré. Estenda a sua mão, fale ao coração, ser um médium é traduzir as vozes do além. Se o Espírito é imortal, o reencontro é algo natural. Semeia paz, tolerância e perdão, enquanto caminhar com seu irmão. Se o Mestre ensinou a amar, essa semente devemos cultivar, semeando com a esperança e fé, como fez o divino de Nazaré. Estenda a sua mão, fale ao coração, estenda a sua mão, fale ao coração. Bonitinha. Peraí, moça, tá no mudo? Fala de novo. Não, muito linda a música. Muito linda mesmo. Maravilha. Bom, gratidão mais uma vez, Patrick, a sua oração final. Se o pessoal aí preparou a garrafinha com a água para a gente pedir aí a magnetização das águas, a bênção para as águas, né? A Rita também agradeceu o momento, né? Está agradecendo aí. Vou colocar aí na telinha. Está aí o agradecimento da nossa querida Rita. Maravilha. Meus irmãos, Patrick, oração para nós, meu querido. Sim, claro. Então, gostaria de levar o pensamento a Jesus,
Todos nós, independentemente do estado em que estamos, do país em que estamos, agradecendo ao Senhor, governador do nosso planeta, o divino jardineiro de nossos corações, abençoando ao lar de cada um, as nossas vidas, aos nossos pensamentos. Senhor, que possamos renovar o nosso desejo e comprometimento de sermos pessoas melhores, ó Mestre, de investirmos em nossa felicidade, de caminharmos rumo a Ti, rumo à luz. Gostaria especialmente de pedir a magnetização das águas de cada irmão e irmã, que possa ali presente estar todo o medicamento para o fortalecimento do corpo físico e também da estrutura perispiritual de cada um de nós. E por último, Senhor, gostaria de pedir também de forma especial pelo companheiro que está com câncer, pelo seu tratamento, pela sua família, pelos seus médicos, Senhor. Com ousadia, pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes para que possa visitar esse companheiro, bons espíritos, abençoá-lo, onde quer que esteja, no transcurso desse tratamento. Em nome de Jesus de Nazaré, que assim seja. Que assim seja, meu querido. Olha, uma bênção mesmo. A gente estava lembrando aqui que a Kátia pediu pelo amigo dela. Na verdade, esse amigo dela desencarnou essa manhã, o Jack Pena. Mas que a oração sirva para ele onde quer que ele esteja nesse momento, que esteja aí amparado, né, pelos nossos irmãos. E a todos que estejam passando por qualquer que seja um problema de origem física, né, problema de ordem material, emocional, psicológica, que Jesus possa estar amparando a todos aí nesse momento. Os nossos irmãos que se encontram em cárcere, nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de reabilitação, né, nas clínicas de aborto, que Jesus possa estar amparando a todos aí. Meus irmãos, ó, o Maurício nos lembrou aqui, o Maurício é lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Maravilha. Obrigado pelo carinho, Maurício. Quem mais entrou? Entrou também. Edilma entrou agora. Um beijo para você, Edilma, para o Antônio, toda a família, obrigado pelo carinho. Olha, Patrick, mais uma vez, temos só a agradecer, meu irmão. Que Jesus te abençoe, você, o seu lar, a sua família. Obrigado pelo carinho sempre conosco. Obrigado por sempre estar dando suporte aí para nós, para a causa espírita, e que a gente possa continuar aí trabalhando juntos por essa causa maravilhosa. Obrigado, Jesus, por ter permitido esse momento. A todos que conectaram conosco, o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço sincero. Em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, muito obrigado, muita paz a todos. Boa noite, até a próxima.